Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar o nosso estudo de produtos notáveis. Nessa aula, especificamente, vamos falar do sexto caso, o cubo da diferença de dois termos. Então, vamos começar calculando genericamente quanto que é o cubo da diferença de dois termos, ou seja, uma conta desse tipo, a menos b elevado ao cubo. Então, a menos b elevado ao cubo é equivalente a menos b vezes a menos b vezes a menos b, certo? Então, para descobrir o padrão de a menos b ao cubo, basta resolvermos essa multiplicação. Então vamos começar aqui multiplicando os dois primeiros parênteses, a menos b vezes a menos b, nada mais é do que a menos b ao quadrado, que é um dos produtos notáveis que a gente já estudou. E aí a resposta é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, a menos b ao quadrado. E depois a gente tem que multiplicar com o terceiro parênteses, que é o a menos b. Então, fazendo a distributiva, o primeiro com o primeiro vai ficar a ao cubo, o primeiro com o segundo vai ficar menos a quadrado b, agora o segundo com o primeiro vai ficar menos 2a quadrado b, o segundo com o segundo vai ficar mais 2ab quadrado, o terceiro com o primeiro vai ficar ab quadrado e o terceiro com o segundo menos b ao cubo, certo? Bom, agora falta só agruparmos os termos semelhantes e aí descobriremos o padrão de a menos b ao cubo, sendo que a é o primeiro termo e b é o segundo termo. Então perceba que temos a ao cubo, esses dois termos a gente consegue juntar, vai ficar menos 3a quadrado b, esses dois termos a gente consegue juntar, vai ficar mais 3ab quadrado, e o último termo só tem ele, não tem com quem juntar, fica menos b ao cubo. Então o padrãozinho de a menos b ao cubo é o cubo do primeiro menos 3 vezes o produto do quadrado do primeiro termo com o segundo termo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo com o quadrado do segundo termo e o cubo do segundo termo. Então perceba que essas frases aqui não são muito fáceis de decorar, né? Então vamos perceber um outro padrãozinho. Perceba que são 4 termos no cubo da diferença. Os expoentes do A vão diminuindo, começa no 3, depois vai para o 2, depois vai para o 1, depois vai para o 0. E o B faz o contrário, B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 3. Os coeficientes, os números que acompanham são 1, 3, 3 e 1. E os sinais são alternados, positivo, negativo, negativo. Então, percebendo e decorando esse padrãozinho, a gente consegue calcular o cubo da diferença de uma forma bem mais rápida, tá? Só utilizando esse padrão não precisa fazer toda a distributiva. Vamos treinar isso no próxima tela. Então vejam aqui alguns exemplos, por exemplo, x menos 3 ao cubo. Basta seguir esse padrãozinho aqui. Padrãozinho, vamos colocar o esqueletinho aqui, é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro. Então perceba, no esqueletinho também tem um padrãozinho. Os expoentes são 3, 2, 1, 1, 2, 3. Né? Os coeficientes são 1, 3, 3 e 1. E os sinais são alternados, positivo, negativo, negativo. Bom, agora só preencher esse esqueletinho aqui, vamos colocar o primeiro termo e primeiro termo, segundo, segundo, segundo. E agora é só fazer a conta, cubo do primeiro, x ao cubo vai ficar x ao cubo mesmo. Agora temos que fazer toda essa conta aqui, essa multiplicação. 3 vezes 3 dá 9, vezes x quadrado dá menos 9x quadrado. Agora toda essa conta, primeiro começa pela potência, né? 3 ao quadrado dá 9, vezes 3 dá 27, vezes x dá mais 27x. E por último, o cubo do segundo, né? Então vai ficar menos 27. 3 ao cubo é 27, menos 27. Pronto, x menos 3 ao cubo tem essa resposta aqui. X ao cubo menos 9x quadrado mais 27x menos 27. Vamos fazer mais alguns para a gente treinar. A gente ganhar rapidez nesse tipo de exercício. X menos 6 ao cubo. Então fica o esqueletinho, primeiro monta o esqueletinho, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Sempre vai ter essa estrutura aqui, tá? Bom, agora a gente preenche o esqueletinho, primeiro, que é esse A que está aqui, A e A. Agora o segundo, preenche aqui segundo, que são os Bs dessa formulinha. E agora é só fazer a continha. O primeiro termo aqui é o cubo do primeiro, fácil, x ao cubo. O segundo termo é essa multiplicação toda aqui. Então começa primeiro fazendo a multiplicação do número, 3 vezes 6 dá 18, vezes x quadrado, então vai ficar menos 18x quadrado.
Agora, toda essa conta começa primeiro pela potência. 6 ao quadrado dá 36, vezes 3 dá 108x, certo? E por último, o cubo do segundo, 6 ao cubo dá 216. Então, vai ficar menos 216. Então, essa é a resposta de x menos 6 ao cubo. Mais um exemplinho aqui, ó, 2x menos 5 ao cubo. Primeiro, monta o esqueletinho, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Preenche o esqueletinho, primeiro, segundo, segundo. E agora faça as continhas, ó. Primeiro termo é só elevar 2x ao cubo. 2x ao cubo, ó, eleva o número, 2 ao cubo dá 8, x ao cubo dá x ao cubo. Agora a gente tem que fazer toda essa conta aqui, ó. Comece primeiro pela potência, sempre pela potência. 2x ao quadrado fica 4x². Vezes 3 dá 12x². Vezes 5 vai ficar menos 60x². A mesma coisa no próximo termo, ó, comece pela potência. 5 ao quadrado dá 25, vezes 2 dá 50, vezes 3 vai dar 150x. E por último, o cubo do segundo, que vai ficar menos 125. Agora, dois exemplinhos mais difíceis ou mais complicadinhos, temos dois termos com x aqui. Então, nesse caso, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, eu vou fazer em 3 passagens, tá? Primeira passagem é escrever o esqueletinho. Então, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Colocou o esqueletinho, preenche o esqueletinho. Primeiro, segundo. Agora, eu vou fazer em 2 passagens. A primeira passagem é só para resolver as potências, ó. Então, aqui eu tenho uma potência, x ao quadrado elevado ao cubo, fica x à sexta. De todo esse termo aqui, eu não vou fazer a multiplicação ainda. Eu vou fazer primeiro só a potência. X ao quadrado é x à quarta. Então, perceba, ó, copiei o menos 3, copiei o 4x. E aí eu resolvi a potência, deu x à quarta. Na próxima passagem eu vou resolver a multiplicação. Aqui é a mesma coisa, ó, vamos começar resolvendo a potência, 4x ao quadrado. Então, copiei o 3, copiei o x ao quadrado, e 4x ao quadrado fica 16x ao quadrado. E por último, essa potência, 4x ao cubo, fica menos 64x ao cubo. Eleva o número, eleva a letra, fica menos 64x ao cubo. Agora, na última passagem, eu vou só fazer as multiplicações que ainda restam. Ó. Primeiro termo está certo já, fica x à sexta. Agora tem que fazer toda essa conta aqui. Ó. 3 vezes 4 dá 12. E x à quarta vezes x dá x à quinta. Então, vai ficar menos 12x à quinta. Então, basta fazer o número com o número e a letra com a letra. Aqui é a mesma coisa. Ó. Primeiro, número com número, 3 vezes 16 dá 48. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Então, fica mais 48x à quarta. E o último termo já está calculado, fica menos 64x ao cubo. Mais um exemplinho aqui, ó, 5x ao cubo menos 2x, tudo isso ao cubo. Então, primeira passagem, monta o esqueletinho, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Agora, preenche o esqueletinho, 5x ao cubo, primeiro, segundo. Agora, vamos gastar uma passagem para resolver as potências. Ó. Então, vamos lá. Primeira potência, 5x ao cubo. Então, eleva o número, eleva a letra, vai ficar 125x à nona. Ó. 5 ao cubo é 125, x ao cubo é uma potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. Fica x à nona. Agora, vamos resolver, ó, dessa multiplicação toda, vamos resolver primeiro a potência, só a potência. Então, 5x ao cubo ao quadrado eleva o número, eleva a letra. Então, 5 ao quadrado, 25, x ao cubo ao quadrado, x à sexta. Então, vai ficar 25x à sexta. Copiei o 3, copiei o 2x. Aqui é a mesma coisa, ó, não vou efetuar a multiplicação ainda, vou resolver só essa potência que está aqui. Ó. Então, copia o 3, copia o 5x ao cubo e 2x ao quadrado fica 4x². E por último, 2x ao cubo fica menos 8x ao cubo. Eleva o número, eleva a letra, menos 8x ao cubo. E na última passagem, só vou resolver as multiplicações que restaram. Primeiro já está pronto, 125x à nona. Agora tem toda essa conta para fazer. Ó. Começa primeiro pelos números. 3 vezes 5 dá 75, vezes 2 dá 150. X à sexta com x à primeira vai dar x à sétima. Então, é menos 150x à sétima. Agora, essa multiplicação, comece pelos números. 3 vezes 5 dá 15,
vezes 4 dá 60. X ao cubo vezes x ao quadrado vai dar x à quinta. Então, fica 60x à quinta. E o último termo já está pronto, então menos 8x ao cubo. Certo? Então, o desenvolvimento desse produto notável é essa expressão que está aqui, ó. Vamos para um outro exercício bem interessante e importante, que é completar as lacunas. Então, se você entendeu bem o padrãozinho, a gente consegue extrair umas informações aqui, ó, do desenvolvimento que estão faltando. Ó. Então, vamos lá, x menos alguma coisa ao cubo tem esse resultado aqui, ó, sendo que a gente conhece alguns termos, mas não conhece outros. Então, vamos tentar preencher essa lacuna. Para preencher as lacunas, a gente precisa lembrar do padrão. Ó, a menos b ao cubo é a ao cubo menos 3a quadrado b mais 3ab quadrado menos b ao cubo, certo? Bom, a gente não sabe quem que é o b, a gente não sabe quem é o segundo termo, mas a gente sabe que ele elevado ao cubo dá 27. Então, fica fácil, né? O número que é elevado ao cubo dá 27 é o 3. Então, a gente descobriu o segundo termo, que é o 3. E aí, ó, esse termo aqui é o primeiro ao cubo. Como a gente já sabe, o primeiro fica x ao cubo. E esse termo que está aqui, essa lacuna, é 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Como a gente conhece o primeiro e o segundo, fica fácil calcular. Vai dar 27x. Muito parecido aqui no de baixo, ó. Vamos lá lembrar do padrãozinho. O padrãozinho está aqui embaixo. E aí a gente olha, ó, o que a gente tem de informação é esse 21x à oitava, certo? Bom, esse 21x à oitava veio da multiplicação do menos 3 com a quadrado com o b, certo? A gente já sabe que o menos 3 é da formulinha, o primeiro ao quadrado é x à oitava e o segundo é o b que a gente precisa descobrir, certo? Então, menos 3 vezes x à oitava vezes alguma coisa vai dar 21x à oitava. Então, significa que esse número desconhecido aqui é o 7, certo? Para dar 21 só falta o 7. Perceba que aqui já tem o x à oitava e aqui já está x à oitava, então eu não tenho que mexer aqui. E aí ficou fácil, descobriu os dois termos, é só fazer o resto da conta. O primeiro é o primeiro ao cubo, então vai ficar x elevado a 12, né? Mantém a base e multiplica os expoentes. Esse daqui é 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 49, vezes 3 vai ficar 147x à quarta. E o último é o cubo do segundo, 7 ao cubo é 343. Beleza? Vamos ver esse aqui agora, ó. Temos aqui só uma informação na resposta, a gente tem o primeiro termo, mas não tem o segundo. Então, vamos tentar descobrir quem que é esse segundo termo, que aí o resto a gente consegue calcular. Bom, pelo padrãozinho, a gente sabe que esse 150 veio da multiplicação de 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, certo? Bom, então é 3 vezes o primeiro, 2x ao quadrado, vezes alguma coisa ao quadrado, que vai ter como resposta 150x à quarta. Bom, aqui, ó, essa continha está dando 6x ao quadrado. Agora, o que eu multiplico com 6x ao quadrado para dar 150x à quarta? Então, esse valor só pode ser o 25x ao quadrado, certo? É o que preenche aqui, essa lacuna, certo? Então, alguma coisa ao quadrado deu 25x ao quadrado. Então, esse termo só pode ser o 5x, certo? Porque 5x ao quadrado dá 25x ao quadrado. Bom, agora que a gente tem o primeiro e o segundo termo, é só preencher as outras lacunas, ó. O primeiro ao cubo é 8x à sexta. O segundo, menos 3 vezes o quadrado do segundo vezes o primeiro, fica 60x à quinta. E o último ao cubo fica 125x ao cubo. Exercício 2. Simplifique a expressão. Então, temos uma expressão com alguns casos de produtos notáveis, né? Então, esse tipo de exercício é muito bom, que a gente relembra vários produtos notáveis no mesmo exercício. Então, vamos começar calculando aqui, ó, 2x menos 1 ao cubo. Então, temos esse produto notável. Vou calcular com bastante calma, utilizando o esqueletinho. Então, vamos lá, esqueletinho, ó, cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, certo? Perceba que eu não fiz a conta de uma vez, tá? A chance de errar é grande nesse tipo de exercício, então faça com calma, monta o esqueletinho, faz a conta na linha de baixo, tá? Bom, esse segundo aqui é um outro produto notável, é o terceiro caso de produto notável, é o produto da soma pela diferença. E aí, nesse caso, o padrãozinho é só o quadrado do primeiro, 16x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 49. E por último, menos o cubo de x mais 3, certo? Então, como tem um menos na frente, então a gente vai ter que colocar toda a resposta dentro dos parênteses aqui, para depois trocar o sinal, tá?
Bom, e aí x mais 3 ao cubo é o cubo da soma de dois termos. Então tem aquele padrãozinho, ó, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, certo? Bom, agora que a gente já montou os esqueletinhos, vamos fazer as contas aqui embaixo. Ó. 2x ao cubo fica 8x ao cubo. Menos 3 vezes 2x quadrado vezes 1, ó, essa conta começa primeiro pela potência. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Vezes 3, 12x ao quadrado. Vezes 1, então vai continuar menos 12x ao quadrado. Tá? Então o resultado dessa multiplicação toda aqui dá 12x ao quadrado. Agora, essa multiplicação, a única potência que tem é 1 ao quadrado é 1 mesmo. E 3 vezes 2x vai dar 6x. 1 ao cubo é 1 mesmo, então vai ficar menos 1. Essa conta já está resolvida, então é só copiar, eliminando dos parênteses, né? Como tem um mais na frente, então não precisa mudar nada, fica 16x ao quadrado menos 49. Agora, esse daqui, ó, a gente tem que fazer as continhas e já trocando o sinal, porque tem um menos na frente. Então, vai ficar menos x ao cubo. Essa conta aqui dá 9x ao quadrado. Como tem o menos na frente, fica menos 9x ao quadrado. Essa conta aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, vezes 3 dá 27. Então, fica 27x. Com o menos na frente, menos 27x. E o último termo é mais 27, com o menos de fora dos parênteses, vai ficar menos 27. Agora é só agrupar os termos semelhantes. Ó. Então, vamos começar pelo termo de maior grau, 8x ao cubo com menos x ao cubo. Juntando os dois vai ficar 7x ao cubo. Agora, os termos de grau 2, temos o menos 12x ao quadrado, 16x ao quadrado e o 9x ao quadrado. Juntando-os, teremos menos 5x ao quadrado. Agora, os termos de grau 1, temos o 6x e o menos 27x. Juntando-os, teremos menos 21x. E, por último, os termos independentes, aqueles que não dependem de x, menos 1, menos 49, menos 27, vai dar menos 77, certo? Agora, ó, no item aqui de baixo, temos uma outra expressão, x menos 4 ao cubo, x menos 4 ao quadrado e x mais 4 ao cubo, certo? Então, é bom até que os produtos notáveis são meio parecidos, a gente consegue perceber a diferença entre eles. X menos 4 ao cubo, teremos o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Então, montei o esqueletinho aqui para o primeiro produto notável. O segundo produto notável é o segundo caso, né? Que é o quadrado da diferença. Esse aqui a gente já está mais craque, ó, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que eu coloquei aqui entre parênteses, mas nem precisava, né? Porque o sinal da frente é mais. Bom, tanto faz colocar ou não os parênteses, eu decidi colocar aqui para ficar separadinho as contas. Bom, e no último temos menos, então vamos copiar o menos aqui da frente, x mais 4 ao cubo. Então, coloquei o menos e a resposta eu vou colocar toda dentro dos parênteses aqui, ó. Então, fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, perceba, ó, qual é a diferença entre x menos 4 ao cubo e x mais 4 ao cubo. É praticamente a mesma coisa, né? A única coisa que muda são dois sinais. É o sinal do segundo termo e do quarto termo. Aqui no x mais 4 ao cubo são todos positivos. E aqui os sinais alternam, né? Fica positivo, negativo, tá? Mas o padrãozinho é o mesmo. Bom, agora resolvendo as contas, copio o x ao cubo. Essa multiplicação aqui, ó, 3x² vezes 4 dá menos 12x². 3 vezes x vezes 4 ao quadrado, primeiro faz o 4 ao quadrado, dá 16, vezes 3 dá 48x. E menos 4 ao cubo dá menos 64. Aqui a conta já está feita, só vou eliminar os parênteses, x ao quadrado menos 8x mais 16. E aqui eu vou fazer a conta e já eliminar os parênteses, ou seja, trocando o sinal. Então, x ao cubo, trocando o sinal, fica menos x ao cubo. Essa conta aqui, ó, dá 12x ao quadrado, trocando o sinal, fica menos 12x ao quadrado. Aqui, 4x ao quadrado dá 4 ao quadrado dá 16, vezes 3 dá 48, vezes x vai dar menos 48x, porque a gente troca o sinal. E 4 ao cubo dá 64, trocando o sinal, menos 64. Por último, só agrupar os termos semelhantes. Ó, os termos de grau 3
temos x ao cubo e temos o menos x ao cubo, que cancela, né? Simplifica. 1 menos 1 dá 0, some os termos de x ao cubo. Agora vamos para os termos de x ao quadrado, menos 12x² mais x² menos 12x². Agrupando-os, teremos menos 23x². Agora os termos de grau 1, mais 48x, menos 8x, menos 48x. Ó. Mais uma vez, o mais 48x com menos 48x cancela, somem os dois. E aí sobra só o menos 8x. E por último, os termos independentes, menos 64 mais 16. Juntando-os, teremos menos 112. Beleza, pessoal?